do nosso Momento Redenção. Desta vez nos encontramos aqui para, utilizando-nos do livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, já trazido em momento anterior por nós, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio Corrêa de Miranda, dessa vez com a lição de número 12, que tem como título Cristianismo e Doutrina de Jesus, tratando do item 1, que é o amor como princípio ordenador. Essa mensagem, essa análise do Hermínio, como sempre, muito judiciosa, muito importante, muito linda, muito bem feita, porque o Hermínio tem essa peculiaridade de fazer análises bem tranquilas, profundas, com serenidade, sem arroubos de dono da verdade, mas que nos põem sempre, nos provocam reflexões muito interessantes acerca das mensagens do Cristo e da doutrina dos Espíritos também. Então, Cristianismo e Doutrina de Jesus, o amor como princípio ordenador. E ele começa trazendo 2 trechos evangélicos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O registro dessas palavras está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 39. E em sequência, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse registro é de João, no capítulo 13, versículo 35 do seu Evangelho. Começa então o Hermínio. A não serem os que aceitam os textos bíblicos em geral e os textos evangélicos em particular, como palavra direta e indiscutível de Deus, sabem todos que principalmente estes últimos, ou seja, os textos evangélicos, foram manipulados e deformados para dar sustentação a determinadas teses, teorias e dogmas. Da mesma forma que estamos convictos de que a biografia real e autêntica de Jesus será um dia reconstituída a partir do testemunho dos que conviveram com ele na Palestina, também seus ensinamentos serão recuperados em sua pureza primitiva e reapresentados em todo o seu esplendor original. Segue o Hermínio. O que temos diante de nós, por enquanto, são textos que contêm, de um lado, a essência do seu pensamento, ainda que não expresso com as exatas palavras de que se tenha ele utilizado. E de outro lado, observações, episódios e ditos interpolados ou modificados posteriormente para dizerem aquilo que convinha a interesses questionáveis. Então, Hermínio falando de 2 fatos fundamentais, 2 ações fundamentais. Uma,
é um lado, que é aquele que trata da essência do pensamento de Jesus. A essência do pensamento dele. Ainda que expresso com palavras, ainda que não expresso as palavras exatas dele e tal, mas que são o pensamento dele ali expresso de alguma sorte. E do outro lado, as observações dos episódios e os ditos que foram interpolados, que foram modificados posteriormente, para atender aos interesses de grupos de poderes. Como, seguindo Hermínio, como distinguir uns dos outros? Como identificar, em documentos sobre os quais ficou abalada a confiança de muitos, aquilo que realmente Jesus tenha dito e feito? Seria possível uma tentativa de arqueologia textual relativamente segura que resultasse numa identificação razoável do que é legítimo? E vai responder o próprio Hermínio: estou convencido de que isso é possível, desde que se estabeleçam alguns critérios e premissas com o maior cuidado e espírito crítico, evitando decididamente qualquer ideia pré-concebida, qualquer conclusão antecipada antes de um exame desapaixonado da questão. As conclusões resultarão espontâneas do exame crítico, desde que se evite partir de formulações pré-estabelecidas em busca de apoio para elas no texto. Segue ele esclarecendo: optaremos por um critério seletivo, o qual chamaremos princípio ordenador. Então, primeiro o Hermínio diz: olha, é possível sim fazer essa descoberta, avaliar isso a partir de certos critérios que precisam ser adotados. Um deles fundamental é a não preconcepção, né? E aí ele vai dizer ao final que, olha, nós vamos optar então por um critério seletivo. E que critério é esse? Ele chama esse critério de princípio ordenador. Segue o Hermínio: uma premissa deve, a meu ver, ser considerada na armação da metodologia desta busca. Que premissa é essa? A de que Jesus é um ser de elevada condição evolutiva e, por conseguinte, seus ensinamentos são de inquestionável pureza ética. Essa é a premissa da qual se deve partir, ou que deve ser considerada. O que se chocar com essa premissa, não digo que seja sumariamente rejeitado, mas deve ser posto severamente de quarentena. E vamos ver que esse critério que o Hermínio propõe, é muito semelhante ao critério de Allan Kardec, né? Nas avaliações daquilo que se lê, se ouve, etc. Não se coadunam com o que dele sabemos a belicosidade, a violência, a agressividade, o fingimento, a mentira, a falsidade, a acomodação, a adoção do muito citado a acomodação, a meia-verdade. Quanto ao que chamo princípio ordenador, olha que ele vai dentro da proposição do Hermínio. Quanto ao que chamo princípio ordenador, proponho a adoção do muito citado
novo mandamento, que é aquele que Jesus nos traz. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Colocado esse preceito figurativamente no alto de uma página, poderíamos escrever de um lado os textos que se compatibilizam com essa fala, com esse novo mandamento. E do outro lado, os que se chocam com ele ou nos pareçam duvidosos. Pois é melhor, e olha Kardec presente novamente, pois é melhor rejeitar várias verdades do que aceitar uma só dúvida ou falsidade. Examinemos primeiro o preceito em si mesmo. Mateus informa que a cena se passa com os fariseus, logo após haver Jesus feito calar os que o haviam provocado com as sutilezas de um teste acerca da ressurreição, na qual eles não acreditavam. Abre parênteses. Leia-se sobrevivência do ser em lugar de ressurreição. Fecha parênteses. Interpelado por um fariseu que também queria pô-lo à prova acerca de qual seria o grande mandamento da lei, Jesus respondeu com o texto do primeiro item do Decálogo, no que ninguém poderia contestá-lo. Esse era o grande e primeiro mandamento. O segundo, prossegue ele, é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz que o segundo é maior ou menor do que o outro. Diz que é semelhante, igual, portanto, com a mesma força. Ademais, também este consta dos textos sagrados tradicionais. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Embora emprestando-lhe novo vigor e combinando-o num só princípio diretor, Jesus não inova e, portanto, não põe em xeque a tradição, dado que citava 2 autorizados trechos bíblicos. Desses mandamentos, acrescenta ele, segundo Mateus, dependem toda a lei e os profetas. Estava tudo resumido ali. Aliás, já na regra de ouro, Mateus capítulo 7, versículo 12, pregara ele o mesmo princípio. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque isto é a lei e os profetas. Em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, o tema é mais desenvolvido e o diálogo é com um escriba. Na resposta, Jesus cita mais extensamente o primeiro mandamento do Decálogo, como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Em seguida, acrescenta o outro sobre o amor ao próximo. O escriba teria respondido também mais exatamente
concordando, ou melhor, mais extensamente concordando com o ensinamento de Jesus, e foi tão convincente ao colocar aquele proceder, até mesmo acima de todos os holocaustos e sacrifícios, que Jesus lhe disse: Tu não estás longe do reino de Deus. Em Lucas, quem se levanta para interpelar Jesus é um legista. A pergunta é formulada diferentemente das anteriores. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta. Que está escrito na lei? E o próprio doutor responde com as duas citações conhecidas. Jesus comenta com simplicidade. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Em João, a colocação é algo diferente na forma, mas não muito no sentido. Jesus fala aos discípulos em tom de despedida e propõe-lhes um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. Como vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quanto ao amor a Deus, talvez não julgasse ele necessário reiterar, ele, João, uma vez que constituía preceito básico de toda a lei. Ele, Jesus, uma vez que constituía preceito básico de toda a lei. Seja como for, portanto, o amor a Deus e ao próximo são os fundamentos da doutrina de Jesus. Isso ele não apenas pregou, ensinou e demonstrou no exercício da sua compaixão e caridade, como testemunhou com o sacrifício da cruz para mostrar a todos que a vida imortal é doação do amor, e ao amor deve ser devotada. Ensinamentos seus que estiverem ajustados ao novo mandamento são aceitáveis, a meu ver, ainda que eventualmente possam não ser originários diretamente dele ou expressos com as exatas palavras de que ele se utilizou. O que estiver em desacordo ou dissonância com isso deve ser considerado suspeito ou francamente rejeitado. Não vejo, por exemplo, como aceitar que ele tenha recomendado não se desse o que é santo aos cães e pérolas aos porcos, pelo menos segundo a exegética habitual de que a doutrina do amor não deveria ser pregada ou oferecida aos que fossem incapazes de compreendê-la. O texto parece interpolação posterior de quem achou que só o povo judeu estaria preparado para a mensagem, caracterizada como um novo convênio com Deus. Não me parece partida dele a dura advertência de que não reconheceria como seus amigos aqueles que um dia alegassem que em seu nome haviam profetizado e expulsado demônios. E ele, então, lhes diria: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aliás, pouco adiante, declara ele que não veio chamar os justos, mas os pecadores. Como iria rejeitá-los mais tarde, precisamente aqueles que mais precisavam do seu apoio? Também não sinto a presença de Jesus
nas explosivas manifestações acerca dos escribas e fariseus, raça de víboras, hipócritas. Em contraposição a essas maldições incompreensíveis na boca de Jesus, parecem admissíveis e sensatas as observações de Mateus, no capítulo 15, versículo 10 e seguintes, no mesmo texto. Os discípulos vêm dizer-lhe que os fariseus, ao ouvirem sobre determinado ponto, ficaram escandalizados. Ao que Jesus responde placidamente: deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabam caindo no buraco. Não me parece resistir ao critério de aferição proposto o episódio da figueira estéril. Mesmo simbolicamente, como iria Jesus amaldiçoar uma pobre figueira porque estava sem frutos em época na qual não podia tê-los? E como iria recusar-se ao aflitivo apelo da mulher cananeia sob a alegação de que viera apenas para os judeus? E que sentido faria, num contexto desses, uma das suas mais belas parábolas, a do samaritano? A ninguém exigiu ele certificado de crença religiosa ou nacionalidade para atender nos seus males físicos e espirituais. Ao contrário, vai ao encontro de publicanos e elogia o procedimento do centurião, que demonstrara mais robusta fé do que muitos em Israel. Em Lucas, constam ainda maldições aos ricos, aos saciados, aos que riem, aos que são abençoados, tudo inspirado em Isaías e Rabacuque, mas nada disso compatível com a doutrina do amor. Aliás, ainda em Lucas, logo após essas maldições incongruentes na boca de Jesus, há ensinamentos que trazem o sinete da legitimidade. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais, pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. Então nós vamos vendo aí o apuro dessas avaliações do Hermínio, né? Essas reflexões são muito lindas. Segue ele. Curiosamente, o Evangelho de João não cuida de maldições e de ásperas censuras a escribas e fariseus, nem de recusa a curar ou ensinar quem quer que seja, judeu ou não. Nos seus debates com os judeus, o texto é escrito em ambiente predominantemente grego, extensos e minuciosos. Não há deblateração, apenas respostas formais e as serenas contestações próprias de um debate mantido em nível adequado, ainda que veemente em certos pontos. Não vejo também uma contundente exclusividade em pregar aos judeus a sua palavra. É certo, porém, que os que têm como ouvintes prioritários, é certo, porém, que os têm como ouvintes prioritários, porque os sabia mais preparados pelo monoteísmo tradicional ao entendimento da sua doutrina. De outra forma, não teria decidido nascer entre eles, naquele povo específico e não alhures,
em centros de civilização mais desenvolvida e mais rica. Podemos encontrar marcas inconfundíveis de sua doutrina toda vez que ele fala compassivamente das fraquezas humanas, da misericórdia de Deus, da tolerância, do amor ao próximo, do perdão incansável, da prece no recolhimento e no silêncio, do valor espiritual da simplicidade em contraposição à arrogância petulante dos pseudo-sábios, do poder da fé e da confiança em Deus, bem como da renúncia ao fascínio do ouro, da irrelevância de certos preceitos, como guardar com rigor o sábado, evitar a companhia de pessoas socialmente desprezíveis. É bem dele ainda quando recomenda portarem-se as criaturas com a inocência e a espontaneidade das crianças, manterem-se todos unidos pelos vínculos do amor fraterno, tanto quanto ao pregar a compreensão pelos inimigos e pelos que nos causam danos, ou quando adverte dos sacrifícios que assume aquele que opta pelo caminho da redenção, ou ainda quando fala da humildade, da obrigação em servir e não da exigência de ser servido, que incumbe aos que estão investidos de autoridade e assim por diante. Sua pregação é, portanto, a de uma ética profundamente humana, sem especificar esta ou aquela crença, este ou aquele ritual, esta ou aquela prática, este ou aquele alimento. O samaritano é mais digno e humano do que os mais ortodoxos fariseus e escribas, porque passou pelo teste da caridade. Zaqueu, o publicano, é distinguido com a alegria inesperada de tê-lo como hóspede. Poucos têm em Israel a fé demonstrada por um centurião romano. Os mendigos são os que se sentam à mesa das bodas porque os convidados se recusaram a comparecer. O que sai da boca do homem é o que incrimina e mancha, não o que entra. As verdades profundas da vida se revelam com mais facilidade aos simples e se ocultam aos que se julgam sábios e inteligentes. Sabe ele, no entanto, como é difícil difundir a verdade. No meio do trigo, mete-se o joio, que não pode ser sumariamente arrancado sem sacrifício do bom grão. A sementeira é ampla e generosa, mas depende da qualidade do solo e do trato à terra. A alegria da paz espiritual vale qualquer sacrifício. A parábola da pérola. Há mais alegria entre os redimidos quando se recupera um pecador do que por 99 que não se extraviaram. E o que nos custa perdoar um deslize se Deus nos perdoa de tão graves ofensas? Na parábola dos trabalhadores da vinha, lembra a igual recompensa que aguarda os que somente à última hora resolveram servir. A mesma alegria pelo pecador recuperado está figurada numa das suas mais belas historinhas, a do filho pródigo. O outro filho resmunga à vista de toda aquela festa ao que dilapidou a parte que lhe tocava na fortuna e retorna, cansado e humilhado. Mas o pai, acima de tudo isso,
recebe com genuíno júbilo o filho transviado, ao mesmo tempo em que consola o que ficou, dizendo: teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. É o que importa. Entre o fariseu, que proclama em voz alta todas as suas excelentes virtudes, e o publicano, que apenas lamenta os seus pecados e pede misericórdia, ele prefere este, porque é humilde e sincero. Não é, pois, uma religião nova, nem a conservação da antiga o que propõe Jesus. Ele recomenda um esquema de comportamento que servirá, em princípio, dentro dos quadros de qualquer religião condigna. Não distingue o judeu ortodoxo colocando-o acima do publicano ou do samaritano honesto, humilde e caridoso. Ele próprio não sente o menor constrangimento em viver entre publicanos. Convidou até um deles para integrar o grupo dos 12, gente humilde, sem instrução e pecadores. No seu entender, não apenas estes precisavam muito mais dele e eram mais sensíveis à sua mensagem de valorização da criatura humana, os deserdados de todos os matizes, do que aqueles outros que exibiam, por onde andassem, a transitória grandeza do mundo. Não que ele condenasse o rico ou a riqueza, como vimos. Apenas achava difícil a alguém em tais posições adotar as renúncias necessárias e fazer o bom uso das suas posses para servir ao próximo, meta prioritária de toda a sua filosofia de amor. O teste final da sua ética sempre foi o amor em toda a sua amplitude. O amor que compreende, que perdoa, que serve, que espera. E aí nós voltamos àquele início para lembrar aos amigos e amigas o título desta lição: o amor como princípio ordenador. E é por isso, e a partir disso, que Hermínio Corrêa de Miranda vai então fazendo toda uma observação, propondo lá naquele iniciozinho que se põe de um lado essa palavra fundamental da lei: amarás o Senhor teu Deus. Aí você põe isso de um lado e põe isso no cabeçalho e põe de um lado tudo que se coaduna com esta proposição do Cristo, do Evangelho, da Bíblia. E do outro lado, tudo aquilo que de alguma maneira se choca, se opõe, não se coaduna com essa proposição inicial. E aí ele vai fazendo essas observações passo a passo nos evangelhos de Mateus, Lucas, João, Marcos. E nós vamos vendo, com muita clareza ele vai nos trazendo os trechos em que fica explícita essa interpolação, essa alteração do dado, né? Da escrita, da mensagem efetivamente, verdadeiramente dada. Essas alterações, essas adulterações vão desfigurando, vão mudando o contexto dessa mensagem de amor. E olha como termina o texto. O teste final da sua ética sempre foi o amor em toda a sua amplitude. O amor que compreende, que perdoa, que serve, que espera. Companheiros e companheiras, observemos como isso é tudo o que está dito aqui, nesta última frase em especial. Como
ficamos contrários quando vemos todas essas ondas de exacerbação, de racismo, de homofobia, de feminicídios, de ordens de uso de arma para aumentar a letalidade, a morte dos nossos irmãos e companheiros de jornada. E de isso feito por cristãos. Peguemos novamente esse texto do Hermínio e vamos avaliar. Vamos avaliar criteriosamente com relação a cada um de nós. É você ou eu diante disso. Como é que nós temos agido? Nós estamos sendo coerentes com a proposição do Cristo? Na genuína proposição do Senhor Jesus? Precisamos pensar isso. Mais uma vez, este é o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Hermínio Corrêa de Miranda, que é um conteúdo maravilhoso. Paz nos corações de todos. Obrigado mais uma vez por nos darem a chance de reflexões conjuntas acerca das palavras de Jesus. Muita paz.